Bom dia, queridos amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário. É com muito carinho que estamos aqui e vamos começar hoje o nosso domingo com chave de ouro. Realmente abriremos o nosso domingo com uma chave de ouro, porque a nossa passagem de hoje é uma passagem muito especial. Hoje nós refletiremos sobre essa doutrina lindíssima que é o Espiritismo. Isso mesmo, hoje a nossa reflexão se encontra no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e a passagem é o Espiritismo. Olha, queridos amigos e amigas, que presente para todos nós para começarmos aqui o nosso dia colhendo esse ensino e semeando ele dentro do nosso coração. Vamos então, primeiramente, pedir a Jesus que nos abençoe, que nos ampare e que nos inspire ao longo do nosso dia, que possamos colocar os ensinos do Cristo, colocar a Deus à frente da nossa vida, das nossas decisões, para que possamos de passinho a passinho e seguindo nessa linda estrada que Jesus nos convida, que é a estrada da reforma íntima, com o objetivo de chegarmos ao progresso espiritual. Bom, queridos amigos e amigas, que a paz do Senhor seja conosco e vamos começar a nossa reflexão e não tem como falar sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo, sem trazer, além do Evangelho segundo o Espiritismo, além da nossa passagem de hoje, trazer outras obras básicas do grande codificador Kardec. Lembremos aí a Gênese, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, entre outras obras básicas do Espiritismo que Allan Kardec realmente trouxe para todos nós. E queridos amigos e amigas, então, somando a nossa passagem de hoje do Evangelho, eu vou trazer mais algumas referências, porque não tem como falar do Espiritismo e não trazer algumas definições que Kardec traz a nós em outras obras dele. Então, vou trazer aqui para nós alguns fragmentos pequeninos para irmos conversando, refletindo e para deixar aqui bem esclarecido para todos nós esses fragmentos, esse compilado de fragmentos que eu vou trazer aqui, retirei do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tomo 1. São diversas apostilas desse estudo sistematizado da FEB e esta é a primeira apostila. Retirei os nossos fragmentos, que vai ter também toda a citação do livro que foi retirado, mas está no estudo de número 2 e o estudo de número 3, capítulo 2 e 3, para quem tiver interesse de estudar, porque quando saiu essa passagem de hoje, eu percebi que ela casou perfeitamente com o capítulo 2 e 3 do estudo sistematizado da doutrina espírita, porque esses dois capítulos, eles vão realmente estudar, aprofundar nos objetivos da doutrina espírita. Então eu vou trazer aqui para nós para juntos refletirmos. Vamos começar com a nossa passagem de hoje do Evangelho, em que é nos dito: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Realmente, a doutrina espírita, ela vem até nós retirar o véu de muitas questões, de muitas dúvidas que tínhamos, que antes colocávamos como misteriosas, como místicas, até como milagres, e agora ela vem nos explicar o porquê, nos explicar que é a existência de uma lei da natureza e essa ligação do mundo espiritual com o mundo corporal. Bom, agora vamos ler aqui um trechinho que se encontra no Livro dos Médiuns, em que Kardec nos diz: o Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças. Um de seus efeitos é incutir sentimentos religiosos nos que não possuem e fortalecê-los nos que tenham vacilantes.
Olha que interessante o que é nos dito lá no livro dos Médiuns por Kardec. A doutrina espírita, ela realmente respeita todas as crenças, todas as religiões. Sempre acreditamos que o mais importante é fazer o bem. Se a religião que nos encontramos nos induz, nos inspira a fazer o bem, a realmente nos transformar, a seguir um caminho melhor, isso é que importa. Por isso, a doutrina espírita respeita todas as crenças, inclusive aos espíritas, ela vai e fortalece a fé. Não mais cremos de forma cega, de forma fanática, mas o espiritismo vem e nos explica por que cremos, por que temos a fé nisso, por que acreditamos naquilo. Então o Espiritismo vem nos trazer por evidências o porquê crer. Então ele vai nos revelando e através do nosso livre-arbítrio vamos tomando as nossas decisões. Então agora nós cremos, mas sabemos por que cremos. Nós seguimos, mas sabemos por que seguimos. Não somos mais cegos que seguem sem saber o motivo, mas nós seguimos porque sabemos os porquês, porque conhecemos, porque foi nos revelado os motivos e também porque o nosso coração é chamado. E aí nos sentimos com uma ressonância com a base. Queridos amigos e amigas, vamos aqui para mais um fragmento. Como eu disse, não tem como falar do Espiritismo e não trazer realmente assim as falas de Kardec. O que Kardec traz para nós. Devido à importância do tema, não tem como não ter estes fragmentos que somam para todos nós. Então agora vamos retirar de mais uma obra básica de Kardec, Obras Póstumas, em que ele nos diz: o Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões, Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, não tem rito e nem templos. Queridos amigos e amigas, este trecho eu achei super importante, por isso que destaquei ele aqui. A doutrina espírita se caracteriza como doutrina. Aqui, principalmente neste estudo sistematizado, no roteiro de número 2, é nos explicado mais profundamente que o termo religião, que a palavra religião, ela tem uma definição muito bem traçada, bem limitada. Então o Espiritismo não teria como usufruir desse termo religião se ele não teria todas as características que englobam este termo, que seria ter um rito, ter um templo, que é mais Kardec coloca aqui para nós, ter um culto. Então, como ele não engloba tudo isso, como que diria, né? Todas as características do termo religião, não foi adotado o termo religião. Então, a doutrina espírita é caracterizada como doutrina, uma doutrina filosófica, uma ciência da observação que traz para nós os fatos, vem nos explicar e realmente mantém as suas bases também em Cristo. Logo mais conversaremos sobre isso. A seguir, temos aqui um trechinho do livro O que é Espiritismo, também de Kardec, em que ele nos diz claramente e objetivamente: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Isso aqui casa diretamente com o primeiro trecho lá da nossa passagem de hoje do Evangelho. O Espiritismo vem nos revelar, nos mostrar sobre essa ligação do mundo espiritual com o mundo corporal. Gosto sempre de ressaltar que a questão da eternidade da vida, da existência do mundo espiritual, já foram temas tratados por outras religiões até mesmo antes de Cristo. Leon Denis nos diz isso no livro Depois da Morte. Ele faz um compilado ali de uma história incrível para todos nós compreendermos isso, porque muitos corações ainda acreditam que o Espiritismo criou
essa questão de existir a vida após a morte. Então Leon Denis vem e nos explica que não, que isso é uma lei, que já existia até antes de Cristo algumas religiões que já tratavam sobre isso. Então o Espiritismo ele vem nos revelar essas leis que todos nós estamos sujeitos. Inclusive, destaquei aqui para nós, para compreendermos um pouquinho melhor, alguns dos principais pontos que a doutrina espírita realmente nos ensina. Além da caridade, com certeza, ela vem nos falar sobre Deus, o Criador do Universo. O Espiritismo vem falar sobre o mundo espírita, que é habitado pelos espíritos desencarnados, sobre o estado errante, sobre a lei de encarnação e reencarnação, tanto na Terra quanto nos outros mundos, que é uma lei que todos nós estamos sujeitos para a nossa evolução, que é realmente a reencarnação se traduz pela justiça divina, de nos conceder uma nova chance para vir e fazer diferente, nos conceder uma nova chance para evoluirmos, para alcançarmos o progresso e a perfeição. Além desses pontos, a doutrina espírita fala sobre o melhoramento progressivo dos espíritos. Nós não estamos fadados ao erro eterno, nós estamos sim fadados à perfeição e nós estamos em constante progresso, em constante evolução. Por mais que nós não notemos, aqui nesta existência atual podemos ter certeza que já demos um passinho para o progresso comparado à nossa última existência. Então, o espírito, ele não retrocede, ele só vai progredindo, vai evoluindo. Ele pode se manter estacionário, mas o nosso destino é realmente progredir para a perfeição. Além desses temas, o Espiritismo também fala sobre os diversos graus da hierarquia espírita até atingirmos a perfeição moral. Ou seja, o Livro dos Espíritos nos traz isso um pouquinho mais assim explicadinho, que é sobre a hierarquia espírita, ou seja, os diferentes graus que vamos subindo, alcançando na escala dos espíritos. E conforme vamos subindo, nosso espírito vai se depurando e vamos chegando à classe dos espíritos puros. Com certeza chegaremos, e também aos mundos felizes. Vamos aqui encerrar esse compilado de fragmentos com o fragmento do Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciamos com um do Evangelho e vamos encerrar com um do Evangelho, em que ele nos diz: Ele, o Espiritismo, não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que não foi dito senão sob a forma alegórica. Esse trecho é um trecho importantíssimo. O Espiritismo, ele não vem substituir a doutrina do Cristo. Ele vem para somar, ele vem para explicar, ele vem para nos inspirar a colocar a doutrina do Cristo em prática, e ele vem realmente nos esclarecer sobre muitas questões, parábolas, ensinos do Cristo, que por muitos séculos nós compreendemos de forma, às vezes, um cadinho equivocada. Então o Espiritismo vem nos revelar, para olhar realmente a essência, o fundo do que Cristo queria nos ensinar. Com isso, o Espiritismo, ele vem realmente somar com a doutrina do Cristo, com a doutrina do nosso querido e amado Jesus. Inclusive, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona se há algum homem que seja modelo ou um guia da humanidade. E aí os bons espíritos nos dizem: vede Jesus, olhe para Jesus. Então, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia, e o Espiritismo vem realmente pegando esses ensinos do Cristo e nos rememorando, porque muitas vezes nós nos esquecemos dos ensinos de Jesus. Então a doutrina espírita soma aí juntinho com a doutrina de Jesus. Queridos amigos e amigas, vamos encerrar aqui a nossa reflexão, e dentre todas as definições que Kardec traz para nós sobre a doutrina espírita, que é uma doutrina filosófica, uma ciência da observação,
que é realmente vem aqui nos explicar sobre a ligação do mundo corporal com o mundo espiritual. Dentre tantas as definições, vamos ficar com aquela que parte do coração, que a doutrina espírita é uma doutrina que é um facho de luz na nossa alma, que nos conduz no caminho do bem. Ela vem nos esclarecer, ela vem nos ensinar e ela vem nos dizer que devemos fazer a nossa parte, arregaçar as mangas e servir no bem, amparar, viver em caridade e realmente todos os dias nos esforçar para que possamos seguir no progresso que Jesus nos convida. Tenham todos um excelente dia. Convida a cada coração que está presente aqui conosco neste dia de hoje, neste domingo. A nossa reflexão foi hoje um pouquinho mais longa também, mas é que o tema é um tema especial e olha que fizemos um compilado, é um tema muito especial, um tema muito importante. Quem tiver interesse, eu convido a ler o estudo 1 e 2, explica lindamente, profundamente sobre a história, delinea toda a história do Espiritismo, o início, como foi para Kardec, como estava lá na França, delinea todos os pontos, é lindo, mas visto os nossos minutinhos aqui, retirei apenas alguns fragmentos importantes para compreendermos o que é o Espiritismo. Convido também a leitura completa da nossa passagem, lembrando que o fundo da nossa passagem é claro, doutrina espírita está aqui para somar a doutrina do Cristo. Não é para substituir a doutrina de Jesus, é para somar. Então tenham todos um excelente dia. Vamos encerrar o nosso domingo de uma forma muito especial, fechando os nossos olhos da vida material, abrindo os olhos da nossa alma e pedindo a Jesus que nos ampare, que nos abençoe e que nos guie. Queridos amigos e amigas, essa foi uma mensagem com muito carinho e muito especial do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Que assim seja.